algumas questões linguísticas idiotas aqui, mas que eu acho que a gente vive numa sociedade onde a gente tende a ir um pouquinho nessas questões linguísticas idiotas, né? Porque, primeiro, essa pronúncia aí, o legal da tradução das Bíblias, da língua portuguesa clássica, é que o nome traduzido realmente tem servido conforme a norma culta da língua mesmo. Então a gente fala Jabes, mas na verdade é Jabes mesmo. Jabes, que é alguma coisa assim, Jabes, que é Deus entristece. Que, conforme o próprio texto fala, parece que a gestação do menino foi muito complicada, a mãe sentiu imensa tristeza. E eu até li o versículo 8 porque parece que o texto mudou de assunto, né? Mas os estudiosos entendem esse Jabes como uma corruptela de Zobeba, que está aí no versículo 8, que está falando das gerações de Judá e Simeão. E aí, possivelmente, o Zobeba, que também tem um significado parecido com o de Jabes, eles costumavam colocar esse apelido, né? Igual o Matitias se chama Mateus, né? Enfim, é importante a gente entender isso, porque as crianças costumavam ter esses nomes de resultado das dores, né? Então, a geração desse menino foi uma tristeza. Então, Deus me entristeceu, Jeová entristece, Jabes. E aí o menino cresce e ele é da tribo de Judá, né? Para a gente entender que a gente pode ter uma ascendência maravilhosa, ser descendente de Judá, descendente da promessa, da linhagem do rei Davi, da linhagem do leão da tribo de Judá, de Jesus. E mesmo assim, as nossas histórias são perpassadas de desespero, que nos dão até esse nome, assim, Deus entristece, né? Deus entristeceu. Na verdade é Deus me entristeceu, mas ficou essa coisa. E seja como for, o menino ele cresce, não tem muitos detalhes sobre a história dele aqui, tem muitas tradições. O que vai se deduzir é o seguinte: ele deve ter sofrido muito, ele deve ter dado muito trabalho também. A oração em si ela é bonita, mas ela nos chama para muitas formas de pensar, porque olha a oração do Jabes: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras e sejas comigo na tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Então, ele faz aquela oração da pessoa que ou aprontou muito e tem medo de sofrer, ou sofreu muito e tem medo de sofrer mais ainda, ou sofreu muito por causa das próprias desatenções e mesmo assim ficou com medo. Nós somos assim, né? O ser humano mais sofrido que a gente conhece, ele de alguma maneira cava o próprio sofrimento. É engraçado, né? Porque quando a gente faz psicologia, por exemplo, a gente faz com todo o espírito solidário do mundo. E aí, é claro, o curso faz você começar a ter uma leitura muito fria da vida, muito técnica. Aí você aprende a não desesperar com o desespero das pessoas, porque geralmente o desespero das pessoas é só pressa para resolverem as coisas. As pessoas não gostam de viver, elas querem uma resposta pronta. Então elas chegam, reclamam, desesperam. E aí você tem que discernir o tempo inteiro que tem um sofrimento ali que é genuíno, uma dor que é real, mas tem também uma dor que é assim: eu não quero viver, eu só quero tudo pronto. Mas essa pessoa também, quando tudo pronto, como filho de um milionário, ela vai se deprimir porque ela não lutou por aquilo. Então o ser humano, ele não sabe viver sem ser ferido. De maneira que a gente vive essa tensão. Nós, como educadores, deveríamos evitar, ou até mesmo nem concordar com a educação que seja baseada na dor, né? Educadores de ser pais, professores, que ensinam alguma coisa para alguém. A gente sempre tem de priorizar não infligir dor em ninguém, mas ao mesmo tempo a gente precisa exortar, dizer: olha, a vida é dura, vamos para frente, vamos caminhar, né? E a gente vê muito isso em Jesus, né? O mesmo que conta que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas,
é também o mesmo que diz, olha, quem não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Isso é muito doloroso para a gente que faz a oração de Jabez. A gente vive fazendo a oração de Jabez. Quem quer dor? Ah, não, que eu não sinta nenhuma dor, que o Senhor seja comigo, que tudo fique beleza. E aí Deus nos ouve. E aqui a gente poderia fazer uma viagem psicológica muito ampla sobre todas essas particularidades, mas vamos ao ponto da questão aqui que me chamou a atenção. É que quando a gente está diante de Deus, vão existir sempre duas maneiras, duas formas de a gente pedir, de a gente confiar nele, de a gente buscar, digamos assim, a sua proteção. Eu me lembro que muitos anos atrás, não, uns 21 anos atrás, a gente estava orando, estava eu e a Sônia orando. Aí a gente já estava ali nos preparativos da última igreja onde congreguei, na igreja oficial, e Deus começou a falar dessa geração, que era uma geração, aliás, nessa época tinha muitos Jabes, né? Estavam nascendo muitos Jabes, porque todo mundo queria ter um filho abençoado como Jabes, que na verdade é Jabez. E na época eu até brincava, a gente tem os Jabez e os Jabesta. E os caras usam a proteção de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus, para ficarem bestas. E aí a gente faz duas maneiras clássicas de pedir a bênção de Deus, né? E aí Deus disse para mim, passou naqueles quase 20 anos atrás, ou mais ou menos 20 anos atrás, uma frase assim, que isso foi dito por Deus, eu nunca tinha ouvido essa frase de ninguém. Só pois é um povo que pede, é um povo que sabe pedir, é um povo que sabe se reunir para pedir. Só tem uma coisinha, quem pede só recebe aquilo que pede. Então a primeira característica do nosso pedir é isso, olha, as pessoas aprenderam a pedir, porque isso era na época que as pessoas tinham aprendido ao culto da revolta, a determinação de que hoje era o dia da bênção, que não ia passar de hoje, e as pessoas eram treinadas a pedir, e os testemunhos se alastravam, porque as pessoas estavam pedindo e estavam conseguindo. E aí, antes que a gente ficasse encantado com aquilo, Deus veio com sua bondade nos avisar, olha, quem pede só recebe aquilo que pede. Aí Deus falou essa frase assim que muito me chocou. Quem pede só recebe aquilo que pede. E as pessoas estavam muito decididas no pedir. E aí vinha aqueles livros, na época tinha um livro chamado O Poder da Língua, onde era um treinamento, né, que as pessoas tinham. O cara era dono de um seminário famoso aqui de Belo Horizonte. Quando eu li o livro, eu escrevi quase que um livro paralelo, porque todas as bordas desse livro elas estão rabiscadíssimas. Porque ele vai mostrando para as pessoas assim, como manipular Deus, como é que você faz para você conseguir o que você quer. Né? Aí esse cara recentemente não, em 2009, ele esteve lá na igreja pregando, e ele pegou aquela história lá do juiz incompassivo, e falou que a gente tinha que insistir com Deus igual a mulher estava insistindo com o juiz incompassivo. Eu estou assim, olha a blasfêmia, né? A blasfêmia, porque Jesus estava contando aquela história do juiz incompassivo, querendo dizer assim, olha, se esse cara que é incompassivo ouviu a voz da mulher, né, a insistência dela, aquele outro ouviu a voz do amigo que chegou de madrugada, às madrugadas do Oriente Médio, né, o cara dormia no cômodo acima, a família lá embaixo, ou a família em cima e o cara embaixo, e chegava um cara de madrugada sem lua, sem estrela, sem luz de LED que a gente tem hoje. Aí o cara me presta 3 pães porque o cara vem me visitar agora. Então se as pessoas que preferem ficar com suas conveniências atendem um pedido, vocês acham que o Pai do céu não vai atender o que vocês estão querendo? Então o contraste era esse. Não me tratem como juiz iníquo. Não me trate como vizinho com má vontade. Apenas confiem e peçam. Mas aí o homem do poder da língua estava ensinando que a gente tinha que insistir, e o culto foi uma loucura, a igreja toda foi em línguas, porque todo mundo aprendeu a encher a paciência de Deus. Porque quem pede só recebe aquilo que pede. Por isso que quando Jesus vai falar sobre o pedir, você tem 2 captações dessa frase de Jesus, né? Porque Mateus chega e fala assim, olha, se vocês que são pessoas más, se um filho pede pão, você não vai dar pedra?
Como que o Pai do céu não vai dar para vocês coisas boas? Mateus entendeu coisas boas. Aí o Lucas já entendeu aquela coisa mais profunda de todas, que deveria ser o pedido por excelência de todos nós. Eu, quando vou passear com as minhas cachorras, digo quase todo dia, eu vou andando e pensando um tanto de coisa que eu tenho que resolver e eu pergunto para mim, cara, qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho, talvez é por isso que eu não sou entre aqueles que nesse momento têm vontade de ir para o céu. Porque o meu maior sonho é ter o céu em mim. O meu maior sonho é ser cheio do Espírito Santo, que é o que o Lucas vai traduzir. Olha, se vocês são maus e um filho pede pão, você vai dar pedra? Não. Quanto mais o Pai do céu, quanto mais Deus, Ele vai dar a vocês o Espírito Santo. Traduzindo como o desejo de toda a humanidade deveria ser habitado pelo Espírito Santo. Então, o Jabez pediu a Deus proteção, pediu a Deus prosperidade, pediu a Deus que o mal não o visitasse. Ele chega a falar uma coisa que mostra que é uma oração muito medrosa. Ele fala assim, seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Eu não quero ficar aflito. E aí Deus vai dizer para Salomão alguns anos antes, né? Ou não me lembro agora se esse cara é antes do Salomão. Deus vai dizer para Salomão, um descendente de Judá também, que Salomão, você não pediu prosperidade, você não pediu longevidade, você não pediu riquezas, pois eu vou te dar isso tudo agora. Porque o que ele pediu, que é a oração solidária, né? O que é ser cheio do Espírito Santo? É você ter a capacidade de repartir Deus com todo mundo. E ele está assim, cara, o meu pai lutou, eu estou com ouro, prata, tudo quanto é riqueza, o que eu vou fazer com isso? Meu Deus, me ajuda a administrar esse povo que o Senhor me confiou. Eu disse, mas que oração bonita, menina. Você não me fez, porque a gente gosta da oração de Jabez. E Deus meio que disse para Salomão, eu não gosto dessa oração. Jabez pediu longevidade, Jabez pediu proteção, Jabez pediu... ele pediu para que a aflição nem chegasse perto dele, porque é a nossa cultura do pânico. Eu não quero precisar ter aflição. E é claro, ninguém pede por aflição também, né? Mas é como que dizendo, olha, ninguém precisava pedir aflição, mas também ninguém precisava ficar preocupado com a aflição, a ponto de pedir que você não seja afligido. Porque a vida no mundo caído, ela é cheia de situações que parecem a bela e a fera. Então, você vai ter que lidar com situações que parecem horrorosas, mas é só a bênção encantada mesmo, né? Então, Deus diz para Salomão, vou te dar sabedoria por causa disso. Mas ainda vou te dar isso tudo que você não me pediu. Eu gostei tanto da maneira que você me pediu as coisas que eu vou te dar tudo que você não me pediu. Eu acho engraçado que a gente não aprende a oração de Salomão. A gente aprende a oração do Jabez, né? E aí, com medo da oração de Salomão e com medo da oração de Jabez, a gente cai no erro dos apóstolos que andavam com Jesus, aí Jesus exclama, aí escandaliza Jesus isso. Ele fala assim, há tanto tempo eu estou com vocês. Em outro lugar chega a falar que eram 3 anos eu estou com vocês. E vocês não me pediram nada. Vocês estão acostumados com a minha presença, vocês não me pedem nada. Porque eu acho que a tentação de uma geração que foi visitada por Deus, que conhece a presença de Deus, é não pedir nada. Deus está aí. Meu filho tem promessa de Deus. Deus falou sobre tudo sobre a minha casa. Deus prometeu livrar a gente da pandemia. E a gente não pede nada. Por isso que você chegou um pouquinho depois, no começo da oração dessa reunião, eu estava pedindo sobre uma situação bem específica, que a gente está precisando de ter pelo menos R$600 de aumento na conta, e a pessoa tem o dinheiro lá e ela não quer usar esse dinheiro para os pobretões, ela quer distribuir entre os seus amigos milionários, né? E ele estava dizendo, meu Deus, faz isso para a gente essa semana, que a gente precisa que ele mova o coração disso. Porque é isso, de um lado o Jabez não queria passar por aflição, de outro lado, quem pede só recebe aquilo que pede. E no meio disso, Jesus está assim, eu estou com vocês, só que vocês não podem usar o fato de eu estar com vocês para serem mesquinhos, para serem omissos, para serem pessoas que não têm garra, para serem pessoas que não têm luta, porque
esse foi o grande pecado de Israel, digamos assim. Israel andou tanto na presença do Senhor, que Israel, eu vejo isso entre os meus, né? É tanta presença do Senhor que a pessoa não consegue entender a preciosidade disso. Cara, Deus está conosco. Cara, Deus falou comigo, Deus falou com a minha mãe sobre mim antes de eu nascer. Isso deveria ser um motivo de valorização, né? Cara, Deus separou uma coisa para mim. E o mesmo Deus que fala, eu separei isso para você, ele está dizendo, pois é, mas aí, para você chegar daqui até aqui, não é que eu preciso que você me peça, mas você precisa me pedir. Deus não precisa dos nossos pedidos, mas a gente precisa pedir, porque a gente banaliza demais. Eu, por exemplo, posso estar entre aqueles que foram privilegiados por não terem pegado o Covid, aí, de 2020 a 2022, e tudo que a gente faz é banalizar isso. A gente começa a zombar de quem pegou, a gente começa a pensar que nós tínhamos uma coisa mais preciosa, por isso Deus... Ou então a gente fica assim, Deus me livrou da Covid, mas por que Deus não livrou o resto do mundo? Você começa a fazer isso, Deus assim, não é nada disso. Isso tudo tem uma finalidade. Eu estou livrando vocês de doença porque vocês precisam viver até cumprirem aquilo que vocês têm que fazer, porque vocês, na verdade, nem prestam, né? Eu não sou o juiz incompassivo, mas vocês são os solicitantes incompassivos. É gente que precisa do direito, da justiça, da assistência, mas é gente má em si mesma. Igual aquela pessoa, né, Natália, que te procurou há um tempo atrás. Uma pessoa totalmente necessitada, mas totalmente perversa na própria necessidade. É assim mesmo que eu conheço essa pessoa, então o que você sentiu em relação a ela é exatamente isso. A pessoa está ali com a mãe morrendo, um monte de coisa, e Deus abençoando, e a pessoa é toda perversa, e segue os perversos, e vota de perverso. Então, Deus está assim, pode inverter o disco aí, eu não sou juiz incompassivo, mas vocês são a população incompassiva. Mas vocês são meus. Então a gente precisa pedir arrependimento, a gente precisa aprender a pedir a Deus para que a gente se encante com a presença dEle, né? Que a gente se compadeça das pessoas e fala, olha, eu não tenho recurso para fazer isso aqui, mas a partir desse caminho eu sei que o milagre vem. Eu sou visitado quase todos os dias por gente com necessidade financeira. Geralmente te ligam na hora que você não está podendo atender. Pede, intercede, e você fala assim, Jesus, esse povo todo está querendo isso. Eu acho até que se esse povo todo viesse aqui, já estariam todos abençoados. Mas é o mesmo tipo de gente que necessita de verdade, mas não quer buscar Deus de verdade. Então não é. Mas aí, Deus está olhando para a gente, eles não sabem disso. E você que sabe, você está fazendo o que com o que você sabe? É o que Jesus disse aos apóstolos. Eu estou com vocês, vocês não pediram nada até agora. Tem até uma coisa assim, né? Porventura, faltou alguma coisa para vocês? Aí eles respondem, nada. Nada faltou para a gente. Aí ele continua, pois é. Mas tem que faltar alguma coisa. Né? Porque ser humano nesse mundo caído, a gente precisa se encantar com Deus. Que foi uma coisa que os apóstolos não conseguiram. Acho que depois eles ficavam pensando, cara, a gente estava com Jesus ali, a gente tem que só aproveitar a situação. Jesus lá no monte conversando com Elias e Moisés, e a gente com sono. Nossa, que mico! A gente faz isso. A gente faz isso. E aí, esse pequeno trecho tão idolatrado pelas nossas tradições, né, da oração de Jabez, é para a gente pensar nisso. Olha, Jabez fez a sua oração e foi atendido no que ele pediu. Porque o texto é engraçado, né? O autor escreveu inspirado, mas nem quer dizer que com isso que ele tenha escrevido de maneira consciente. Mas, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quer dizer, Deus está concedendo o que as pessoas estão pedindo. Tem muita gente que não quer nada com Deus, mas sabe pedir e Deus concede. Agora Deus está olhando para aqueles a quem ele se revelou, para aqueles a quem ele separou, a quem ele fez promessas, a quem ele chega e fala assim, olha, eu sou apaixonado por você, isso que aconteceu foi para trazer você aqui. Essas pessoas
tem um defeito de não conseguirem se encantar com Deus. E às vezes até fazem uma coisa pior. Além de não se encantarem com Deus, banalizam Deus, não glorificam a Deus, zombam de Deus. Mas Deus te abençoa. Deus abençoa. Não faz mais que a obrigação dele. Tem gente que fala assim, né? Ou às vezes age assim. E Deus, que não é carente, Ele sabe que a gente carece se encantar com o amor dele, porque Ele nos tem dado vida, nos tem dado livramento, nos tem dado graça, não é por nossa causa não, mas é por causa daquilo que Ele prometeu nos dar, daquilo que Ele prometeu nos fazer. Né? Ele faz Abraão chegar até os 100 anos de idade, porque Abraão ia ter um filho com 100 anos e Sara com 99. Ele faz todas as coisas acontecerem. O Abraão, ele sabia, né? Ele ia de tempos em tempos levantando altares, porque ele era encantado com aquele Deus que se revelou a ele, ainda que o menino dele só chegou quando ele tinha 100 anos. Né? E a gente, com a nossa vida tão curtinha, tão corrida, tão apressada, com o tempo que a gente não vê passando, Jesus sente assim, puxa, o dia é pequeno demais para tanto de coisa que eu tenho que fazer. Todo dia eu vou dormir frustrado, porque é muita coisa que eu queria fazer, e você faz 1/10. E aí, no meio disso tudo, Deus olha assim e fala, olha, você tem que buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Então, o grande pedido das nossas vidas é que o Espírito Santo nos encha, nos faça caminhar naquilo que Ele preparou para nós. E aí você não fica nem como Jabez, que lá da sua ignorância, ele não sabia dessas coisas, ele fez uma fezinha. Esse é o Deus da minha mãe, esse é o Deus do meu pai, eu sou da tribo de Judá. Então ele fez uma fezinha, fez um pedido e Deus atendeu. Poderia contar para vocês assim, cada história que eu conheço, que Deus atendeu. O menino tinha complexo porque ele ia ficar sem dente na frente. Fez uma oração, os dentes nasceram. O outro tinha complexo porque ia ser baixinho. Ele fez uma oração, o bicho virou um gurilão imenso. Essas coisinhas bobinhas, tem gente que pede oração para tirar a carteira de motorista, porque é uma aflição você passar naquelas provas de Detran, que ela é cara, né? Você fica mais aflito por ter que pagar tudo aquilo. E geralmente as pessoas pedem a sua aflição. E é isso, quem está aflito pede. Jesus falou que era para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? Porque amanhã trará os seus próprios males. E Pedro falou, olha, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas não fiquemos nisso. A gente precisa se encantar com aquilo que a gente ainda não entende, que é a presença de Deus em nós, que é o agir de Deus em nós, na nossa geração. Então que a gente olhe para a oração de Jabez e pense assim, olha, Deus me dá uma consciência um pouquinho melhor, ou por que não dizer diferente da de Jabez. Deus lhe concedeu o que ele pediu, e Deus já me disse o que pedir. Ele que sabe de todas as coisas, falou, olha, peçam o Espírito Santo, que no caso dos apóstolos era a descida do Espírito Santo, e no nosso caso é ele que já habita em nós, e a gente esquece que a glória dele está em nós. A glória dele está em nós, a gente só precisa agir. Agir, ousar, sonhar e ir nos impossíveis. Os impossíveis de todas as dimensões.